Bom dia, segunda série. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a polis ideal descrita por Platão nos textos dos seus escritos, né? A República, tá certo? Então, Platão ele vai desenvolver aí uma estrutura, um modelo de cidade, ou seja, de polis, de estado, ideal na visão de acordo com a concepção dele. Então, para quem já tem um livro, vocês podem aí abrir o livro na página 7, tá certo? E quem não tiver ainda o livro, quem não pegou, se alguém ainda não pegou, né? Eu vou lendo aqui, vou explicando e vocês vão acompanhando comigo aqui no vídeo, tá certo? Então, Platão ele viveu em Atenas num período clássico marcado pela democracia. Como eu já expliquei na aula passada, o modelo de democracia que nós temos hoje é muito baseado no modelo ateniense, no modelo grego. E, posteriormente, né, veio também muito parecido com esse modelo de Atenas, em Roma também. Mas nós, hoje, temos uma aproximação com esse modelo de democracia vindo de Atenas. Então, ele pertencia a uma família da aristocracia da cidade e estava destinado ao exercício da política. Como vocês sabem, apesar de ser uma democracia, não eram todas as pessoas que poderiam participar ativamente dessa democracia, que tinham o direito de serem considerados cidadãos. Então, havia aí uma restrição. E ele, por ser um aristocrata, filho, né, de uma família da aristocracia, ele tinha esse direito de exercer a política. Porém, tendo como referência o episódio da execução de Sócrates, que era o seu mentor, seu professor, ele se decepcionou com a democracia ateniense, julgando-a corrupta e injusta. Sócrates ele foi condenado à morte devido aos seus discursos, porque as pessoas elas achavam que eles estavam tentando, de alguma forma, persuadir as pessoas, enfim, fizeram um julgamento falso, injusto, principalmente na visão do Platão, e com isso ele vai se decepcionar com esse modelo de democracia. Então, Platão, devido à morte de Sócrates, né, sob a acusação de corromper a juventude com os seus diálogos, com os seus discursos, ele foi a prova de que a democracia, para Platão, no caso, não era o sistema político mais correto e justo, porque ele abria a possibilidade de se agir a favor de interesses pessoais, de acordo com a visão de Platão. Essa democracia ateniense, ela abria essa possibilidade para que as pessoas fizessem os seus julgamentos e muitas vezes agissem por interesse próprio. Então, além disso, ele também denunciou o fato de que nesse regime, ou seja, nessa democracia ateniense, havia grande espaço para a retórica, por meio da qual os cidadãos eles tentavam influenciar uns aos outros nas decisões tomadas em praça pública, utilizando-se de discursos para defender opiniões e nem sempre justas ou verdadeiras. Como vocês sabem, a retórica é a arte de bem falar, a argumentação ou uma comunicação clara. Nem sempre, nesses casos aqui em que o Platão retrata, né, em que ele faz aí essas acusações, a retórica ela foi utilizada de forma justa, trazendo aí argumentos. Muitas vezes ela foi utilizada para persuadir outras pessoas, para convencer outras pessoas. Um grupo bem conhecido, que inclusive o Platão e também o Sócrates, eles denunciavam, eram conhecidos como professores itinerários, sofistas. Eles utilizavam bastante desse método da retórica para tentar persuadir as pessoas, para fazer com que elas acreditassem nos discursos em que eles
pronunciavam em praça pública. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles não utilizavam qualquer argumentação lógica, racional, para isso, mas como o fato, eles dominavam esse método do bem falar, eles acabavam convencendo as pessoas. E isso era um ponto em que o Platão denunciava aqui, né, julgava não ser correto dentro dessa democracia ateniense, que era o direito de que os cidadãos eles possuíam de falar aquilo que eles achassem que eram melhor. Enfim, eles tinham essa liberdade de falar em praça pública. E muitas vezes esses discursos eles não apresentavam algo justo ou até mesmo verdadeiro. E isso incomodava o Platão. Então, desse modo, a aparência e a persuasão, eles contavam mais do que a verdade. Por isso, em oposição a essa retórica, o filósofo, no caso Platão, ele defendia a dialética, que é um método de raciocínio e também de discurso, que confrontava, eu coloquei discurso aí 2 vezes, desculpem, tá, gente, vocês risquem aí, mas é um método de raciocínio que confrontava os conceitos apresentados num diálogo, a fim de estabelecer significados rigorosos e verdadeiros. Ele via na dialética o fundamento necessário para a política ideal que ele descreveu no diálogo à República. Então, basicamente, a dialética era um método em que confrontavam-se vários diálogos a fim de, a partir daí, chegar a uma verdade, a significados mais rígidos, que utilizasse mais a razão, a racionalidade. Porque, ao confrontar duas ideias, dois diálogos, a gente poderia, dessa forma, tirar o que fosse mais necessário, o que fosse mais verdadeiro, vamos dizer assim, né? Mais coeso desses dois diálogos. Então, chegaria aí a uma síntese mais verdadeira, ou até mesmo com significados rigorosos, né, como apresenta aqui, a respeito de uma determinada coisa. Não era simplesmente uma pessoa falar aquilo que ela achava correto, né, como acontecia na retórica, falar a sua opinião. Não, era um embate, um confronto entre ideias diferentes, a fim de se chegar aí a uma verdade. Então, Platão ele defendia esse modelo, a dialética, assim como Sócrates, né, que foi seu professor. E segundo Platão, esse modelo ideal de polis, ou a politeia, ou a república, né, como tem aqui os significados, eles deveriam oferecer lugares fixos aos cidadãos, de acordo com a natureza de cada um. Ele acreditava que essa natureza ela seria revelada pelos indivíduos no decorrer de um processo educativo que ele chamou de paideia, que se dividiria em 3 etapas. Então, para Platão, dentro desse modelo ideal de polis, as pessoas elas tinham uma função natural delas. Essa função ela surgiria naturalmente a partir de um modelo de educação, um processo educativo que elas iriam passar. Então, cada uma ia, a partir desse modelo educativo, ia mostrar qual a sua função que você mais se encaixaria, vamos dizer assim, que você seria apto a fazer nessa polis ideal. Essa paideia, o significado aí, criação de meninos, é um modelo, como eu falei, de educação que Platão defendeu, capaz de preparar, na visão dele, os cidadãos para viver nessa polis ideal. Então, todo e qualquer cidadão deveria passar por esse processo educativo a fim de conseguir identificar qual era a sua função nessa polis, qual a sua função que seria aí natural a essa pessoa. E para isso ele vai defender aqui que esse processo educativo deveria seguir 3 etapas. Então, na primeira etapa, o aprendizado ele deveria acontecer em locais de trabalho, com uma perspectiva mais técnica,
baseada na repetição de atividades produtivas, ou seja, um trabalho técnico repetitivo ali. E os indivíduos que não demonstrassem aptidão para progredir a outros estágios, eles seriam incluídos na classe dos produtores. Então, se essas pessoas elas não se mostrassem aptas a fazer uma outra função que não fazer a repetição dessas atividades, elas ficariam aí nessa classe de produtores e não avançaria para uma segunda etapa desse processo educativo. Aqueles que passassem para a segunda etapa, que seria, no caso, o aprendizado, aliás, o aprendizado ele teria como princípios a coragem e a moderação nessa segunda etapa, ela é conhecida como educação mosaica, sendo composta de ginástica, poesia, música, sem utilizar discursos falsos, como Platão julgava serem os poemas de Homero, inclusive, e as peças teatrais de sua época. Então, dentro dessa segunda etapa, as pessoas elas deveriam se tornar, se apresentarem aptas aí a ginástica, a poesia e também a música. E nessa segunda etapa, o êxito, aquelas pessoas que tivessem o êxito na ginástica, por exemplo, demonstrariam um potencial para viver com simplicidade, além de preparar os indivíduos também para a guerra. Os que se destacassem nesse contexto, mas não demonstrassem interesse, por exemplo, em se aprofundar nos estudos da ginástica, da poesia, da música, eles passariam a compor a classe dos guardiões ou dos guerreiros. Então, além deles terem essa educação aí envolvida em ginástica, ou seja, em uma educação física, vamos dizer assim, que se mostrassem aptos a exercer funções físicas, que precisassem da força física, e também da poesia e da música, mas aqueles que não apresentassem interesse na poesia ou na música, eles seguiriam para se tornarem aí os guardiões ou os guerreiros dessa polis. E na terceira etapa, os estudos eles incluíam a matemática, a aritmética, a geometria e também a astronomia. Os que se mostrassem mais aptos nessas ciências, aqueles que evoluíssem aí dessa segunda etapa e se mostrassem aptos nessas ciências, eles seriam encaminhados aos estudos da dialética, defendida por Platão, para se desenvolver aí uma visão, para desenvolver uma visão racional da realidade, guiada pela ideia do bem. Quem se destacasse também nesse novo estudo, eles formariam a classe dos magistrados. E os melhores entre os magistrados, poderiam se tornar, enfim, os governantes. Então, como vocês podem ver, é uma hierarquia. Está primeiro aí a classe dos trabalhadores, dos produtores, passam aí para os guardiães, os guerreiros, aqueles que se mostravam aptos para guerrear, para tivessem uma disposição física maior, e os que se mostrassem mais aptos a esses estudos, como a astronomia, a aritmética, a geometria. E aí sim, essas pessoas elas poderiam se enquadrar dentro dos melhores dos magistrados, poderiam se tornar, enfim, os governantes. Então, logo, o governante ideal, na visão do Platão, governante ideal platônico, ele seria o filósofo, porque na visão do Platão, apenas o filósofo seria capaz de possuir todas essas virtudes, vamos dizer assim, poderiam dominar todos esses estudos, vamos dizer assim. Então, como vocês podem ver, é um processo de fases educativo, de fase em que cada um vai se mostrar aí mais apto em cada etapa desse processo educativo, na visão do Platão. Platão ele vai expandir aí, ele vai também aplicar esse método ao próprio ser humano. Então, um aspecto relevante do pensamento político de Platão é a comparação que ele estabeleceu
entre o governo ideal da politeia, como ele fala, ao autogoverno, ou seja, o que os indivíduos eles deveriam exercer sobre si mesmos, o governo de você mesmo, vamos dizer assim, regir o seu corpo, a sua mente. Então, ele também vai fazer essa comparação aí com os seres humanos. E assim, ele também, assim como as três classes apresentadas nesse modelo educativo, que formariam aí, a partir desse modelo, esse processo educativo, também aplicaria ao ser humano. Então, assim, as três classes sociais formadas nas diferentes etapas da educação corresponderiam às três etapas da alma humana. Então, por exemplo, a alma racional, ela seria representada pelos governantes, ou seja, estaria no topo dessa hierarquia. E seria capaz de conhecer a verdade e alcançar as essências no mundo. Então, segundo Platão, apenas a alma racional, ela seria capaz de chegar alcançar essas essências e também um mundo inteligível. Como vocês sabem, Platão ele é um filósofo dualista, então ele defende dois mundos, um mundo inteligível, um mundo das ideias e também um mundo sensível aqui, esse mundo em que a matéria está presente. Então, apenas essa parte da nossa alma, que seria a alma racional, conseguiria atingir esse mundo superior, o mundo inteligível, o mundo das ideias. E corresponderia aos governantes, se a gente fosse fazer uma comparação com as classes em que ele dividiu. E seria o topo da hierarquia aí. Na alma irracível, era representada pelos guerreiros, responsável pela defesa do indivíduo, que deveria manter a coragem, mas também moderar a agressividade. Então, essa parte da alma aí seria responsável por isso, por fazer essa moderação em relação às nossas ações, por exemplo, a nossa agressividade. Assim como os guerreiros, naquela separação lá das classes em que ele coloca. E, por fim, a alma apetitiva ou concupiscível, que é representada pelos produtores, que fica ali por baixo na hierarquia. Ela cede, segundo ele, cede dos desejos, na verdade, capazes de promover a sobrevivência do corpo, mas que deveriam ser atendidos com moderação. Então, é a parte ali da alma que fica responsável por fazer aí um controle dos nossos desejos, aplicar aí uma moderação às nossas vontades, aos nossos desejos, aquilo que fosse parte da nossa sobrevivência, mas que não pudesse passar aí, vamos dizer assim, de um limite. Então, essas três partes aí que o Platão também vai aplicar à nossa alma, como ela se dividiria. Então, pessoal, o Platão, como já foi... Vou voltar aqui para vocês verem. Então, Platão, como já foi mostrado, né, ele defende a necessidade do respeito a essa hierarquia. Não bastava ter essa hierarquia, era preciso que as pessoas respeitassem, que julgava natural, segundo ele. E entre as partes da alma, a racional, a sábia, a corajosa e a moderada, ela deveria conduzir a irracível, e ambas deveriam controlar a apetitiva. Então, uma tem a função de moderar, de controlar a outra. Então, manter a hierarquia de fato. Assim, os indivíduos eles poderiam manter o controle sobre os desejos ligados à vida sensível, ou seja, a vida material, e seus impulsos emotivos subordinando-se inteiramente à razão. Porque Platão ele supervalorizava a razão. Segundo ele, nós deveríamos a todo momento se basear na razão para as nossas ações, os nossos atos. Nunca se deixar levar pelos nossos desejos, as nossas paixões. Então, sempre utilizar inteiramente a razão para isso. Então, da mesma forma, o filósofo defendia o respeito à hierarquia entre as classes na polis ideal. Os governantes eles deveriam orientar a atividade dos guardiões e ambos dos produtores.
Disso dependeria aí o estabelecimento da política ideal, fundamentada no bem comum e na justiça, cuja meta seria alcançar o bem supremo. Sendo assim, Platão afirmava que ainda que a Politeia deveria evitar a propriedade individual de riquezas, a poesia imitativa e também outras artes que despertassem as paixões humanas. Como vocês podem ver, né, ele tem esse receio em que as pessoas, ele tinha, na verdade, esse receio que as pessoas agissem baseadas nas paixões humanas. Então, tudo deveria ser feito a fim de controlá-las, e não de facilitar que as pessoas agissem dessa forma, pelas paixões. E, além disso, deveria submeter os prazeres a rígidas normas, para que estes não corrompessem os indivíduos e também as classes sociais, tornando-os indolentes e passionais, ou seja, preguiçosos ou que agissem aí movidos por paixão sem utilizar a razão. Então, deveria ter todo o cuidado para que seguissem de fato essas normas, essa hierarquia, porque dessa forma ele colocava que teria um bom funcionamento, não só da polis, mas também aí dessa divisão da nossa alma. E só assim a gente conseguiria driblar esses prazeres, essas paixões. Por pensar dessa maneira, o Platão ele entendia que o governo ele poderia ser um governo monárquico, ou seja, regido por um rei, exercida aí a função por um rei, ou também um aristocrático, que deveria ser exercido por uma elite. Porém, somente os filósofos seriam capazes de governar de fato, por serem os únicos dotados de disciplina moral e intelectual suficiente para administrar a polis e também a si próprios, porque não era suficiente você apenas ser um representante, um governante, mas que você fosse também capaz de regir a si mesmo, de controlar suas emoções, as suas paixões. Então, na visão dele, apenas o filósofo é que seria capaz disso, por utilizar o uso da razão incondicionalmente. Então, isso porque, no entendimento de Platão, apenas os filósofos poderiam ir além das aparências e alcançar as essências, como as ideias de bem e também de justiça que estão ali no plano inteligível, no mundo das ideias. A ideia do bem e a ideia da justiça contida nesse mundo inteligível, apenas os filósofos seriam capazes de alcançar na visão do Platão. Por isso que o filósofo seria aí o único capaz de administrar essa polis ideal. E também nessa perspectiva, a justiça ela é considerada correta organização entre as partes da alma em relação ao indivíduo e entre as classes sociais em relação aí à cidade ideal. Em relação à justiça, o filósofo ele teria total liberdade, inclusive, para exercer a mentira, se caso necessário fosse, para aí manter aí um bom funcionamento dessa polis ideal. Então, na visão do Platão, a fim de ser justo e também bom, esses governantes, ou o governante, singularmente, né, ele deveria estar acima de qualquer lei escrita e fixa, agindo com discernimento e de acordo com as necessidades em cada caso, mesmo que para isso ele pudesse utilizar aí da mentira, por exemplo. Então, recorresse, no caso, à possibilidade da mentira. Então, por estar acima de qualquer lei ou de qualquer escrito, o filósofo, ou seja, o governante, ele poderia agir dessa forma desde que trouxesse aí o bem ou a justiça para as pessoas, agindo de forma aí de caso em caso. Então, pessoal, como vocês viram, né, esse modelo, na verdade, de polis ideal aí exercido por Platão,
tem algumas controvérsias dentro desse pensamento dele, mas é um pensamento em que ele julgava ser o ideal para se alcançar aí um bom funcionamento dessa polis, a polis ideal, e assim manter aí uma democracia que fosse correta, justa e boa. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, deixem as suas dúvidas no chat, tá certo? Porque eu sempre estou lá para responder. Também vou deixar a atividade. Caso alguém ainda não tenha o livro, vocês falem comigo no privado, que eu tire uma foto e envio para vocês da atividade, para que ninguém deixe de fazer por não ter o livro ainda, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula e também espero que estejam todos bem. Até a próxima aula. Até mais.